Isso leva-me a uma outra questão, quando falavas em pós-venda, de estarem preocupados com um pós-venda bom e eficiente. Do ponto de vista deste tipo de veículos, não é? O facto de serem elétricos, quando dizes pós-venda, imagino que seja manutenção, pelo menos foi a isso que associei. Isso leva-me a esta questão, a manutenção de um veículo elétrico, neste caso de uma moto, é substancialmente diferente de uma moto a combustão. Sim, sim. Nós, neste caso específico da nossa XF, temos uma vantagem que é, nós praticamente não precisamos de manutenção. Aquilo é trocar pneus, trocar pastilhas de travão ou discos, e de vez em quando mudar o óleo dos travões, porque de resto, mesmo a própria correia é em material em carbono. Para além de ser mais silenciosa, em termos de manutenção, é maintenance free, ou seja, do ponto de vista daquilo que o fabricante diz, não tem manutenção, é só questão de que aquilo, se partir por algum motivo, tem que ser substituído. Portanto, mas Certo, não há perspectiva de partir em condições normais. certo, Pronto, e depois quando eu falo em pós-venda, está relacionado com as coisas normais que acontecem nos veículos automóveis hoje em dia. Há alguns problemas que têm que ser resolvidos, e tem que estar alguém deste lado que os saiba resolver, porque o que está a acontecer, e temos tido esse feedback, que está a acontecer do que nos chega do Oriente em termos de importação de motas elétricas, é que depois chegam cá, até são vendidas, mas depois, em após-venda, quando chegam a uma oficina, não há um corpo técnico que dê certo. Esteja conta capacitada, não é? exatamente, que dê conta do problema e que seja relativamente fácil, e depois chega a transitar de um concessionário para o outro até conseguir alguém que miraculosamente descobre, porque depois a documentação também é escassa, ou vem numa língua Certo. estranha. Vem em chinês, não é? É como os e, ventiladores no início. e pronto, o que é que faz? Faz com que as pessoas fiquem depois mais reticentes ou menos receptivas a este tipo de veículos, porque Certo, realmente o veículo é bom, até pode fazer bons consumos, consegue-se ter alguma autonomia, mas depois, havendo algum problema, fica encostado. certo. Isso é E, grave e é algo que a mim, do ponto de vista de marca, eh, tem que permanecer intocável. A Famel sempre certo. foi conhecida por ser fiável, Fiabilidade. a nível do motor, principalmente com a parceria que tinha na altura com a Zundap. Nós neste momento temos um parceiro também alemão na parte do motor, que nos dá essa garantia de fiabilidade também. Portanto, nós estamos a fazer tudo por tudo para manter o estatuto da marca nesse sentido, e Certo. passa, como é óbvio, por ter uma pós-venda Isso em do Portugal pode melhor que ser, existe. desde logo, uma mais-valia, não é? Um ativo que a marca Sim, vos, sim, não sim, é? Uma vez sim, que sim. as pessoas sabem que é português. A nível europeu, acredito que possa também ser interessante, não é? O facto de ser made in Sim, sim, isso é algo que Europa. nós estamos a publicitar, o Made in Europe. Nós faz sentido publicitar Made in Portugal para portugueses, mas faz mais sentido, se queremos ir para o mercado europeu, publicitar Made in Europe, porque estamos numa comunidade europeia Certo, e a nível de escala mais global, do ponto de vista de estratégia, é melhor. certo, Acho que não reduz o nosso orgulho ou patriotismo, pelo contrário, ainda leva a outro patamar. Portanto, estamos a trabalhar muito nesse sentido de ter um produto fiável, que seja acessível, eh, coisa que não é fácil em termos de concorrência, porque depois aparecem, se nos fixarmos só na questão de ir de A para B, é óbvio que aparecem coisas muito baratas.
Só que essas coisas muito baratas também, se calhar, depois é o tal barato sai caro, porque ficam encostados. Isso a nível asiático, não é? Estás a falar de produtos de origem Sim. asiática, sobretudo, Sim, não é? Eventualmente sim, China, Índia, não. sim. Certo, isso é algo que faz sentido. Aliás, até há algumas marcas europeias, e aqui não me estou a focar só na questão do facto de, portanto, em motos elétricas, mas há muitas marcas europeias, ou algumas marcas europeias que, entretanto, também foram adquiridas, algumas delas com décadas, que foram adquiridas por grupos chineses, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Benelli, um histórico italiano, e seguramente existem outros exemplos. Pensando de um modo mais prático, ainda não se vê ainda não se vê em muitas motos elétricas na estrada, pelo menos cá em Portugal, pois não? Aparentemente, não é? Porque... Não. Não, e era uma das coisas que no ano passado, no final do ano passado, nós felizmente nesse aspecto temos tido os dados, existe a base de dados tem estado bastante mais atualizada do que a própria base de dados da Europa, da Associação Europeia. A nossa Associação Portuguesa tem os dados atualizados em termos mensais, e isso é bom para nós para irmos percebendo as variações e os aumentos de mercado, mas uma das coisas que nos fez ficar bastante, diria, contentes, porque demonstra mais uma vez que a nossa estratégia de hipoelétrico está no sentido correto, é que o último trimestre, ou seja, janeiro a março de 2022, quase que ultrapassou todo o ano de 2021 em termos de vendas de motas elétricas. Estamos Portanto, a falar só de motas elétricas. O primeiro trimestre deste ano. Sim. Ou seja, Ultrapassou... 2021 venderam-se 420 motas elétricas no ano completo, e no ano de 2022, entre janeiro e março, já se tinham vendido 390 à volta disso. Comparando as motos com os carros, porque nos carros já se vê, todas as marcas já têm veículos elétricos. Quer dizer, isto não é literal, não sei se são todas ou não, mas uma boa parte já tem. E já se vê em muitos, não é? Cada vez mais, já há imensos carros elétricos na estrada, 100% elétricos. Nas motos este processo dá uma sensação, de que, vendo de fora, de que está um pouquinho mais atrasado, não é? Porque uma pessoa entra num stand de motos... Sim, isso foi visível, por exemplo, na Expo Moto agora, que as marcas que lá estavam não tinham, a não ser a BMW, penso eu, não tinham já motas a ser vendidas no mercado. Ou seja, não apareceu uma Tesla das motos que obrigassem a acelerar no fundo, não é? Porque acredito, sim, vai ser a a Famel, exatamente. Exato. Vai ser. Uma vez porque, mas isto deve-se, pelo menos na minha leitura, deve-se a um fator que foi preponderante também na nossa adoção do elétrico, que foi no ano 2000, entre o ano de 2016 e 2019, a legislação alterou 2 vezes na parte das emissões. Certo. Ou seja, nós, se tivéssemos um projeto de motor a combustão, íamos estar praticamente a desenvolver coisas obsoletas. E nós não tínhamos essa capacidade, nem os fabricantes de motores, lá está, europeus, nos queriam vender o que quer que fosse, porque não tínhamos dimensão, nem escala, nem estrutura para eles sequer responderem a e-mails. Portanto, nessa altura decidimos ir para o elétrico porque íamos ter dificuldades nas homologações, maioritariamente por causa das emissões, e o que aconteceu foi que obrigou os fabricantes todos que estão no mercado a ir de encontro a essas limitações de homologação. Portanto, fizeram investimentos na parte de motores que ainda estão agora a tirar o rendimento deles, e diria que nos próximos 2, 3 anos têm que ainda vender bastantes motas para justificar os milhares ou milhões que investiram para chegar aos valores de emissões admissíveis. E isso é o que o está a atrasar, porque também não aparece um concorrente grande, precisamente, ou seja, estão todos no mesmo barco, todos investiram, todos estão a rentabilizar, vão aparecendo protótipos ou conceitos com previsões de venda, mas
não há nada na estrada a não ser a BMW, falando a nível europeu. Porque é isso, o resto está, em termos de comercialização, a não ser também a Harley Davidson, mas estamos a falar de outros patamares de preço, também está a demorar bastante e percebe-se do ponto de vista financeiro para esses fabricantes, mas numa participação recente num fórum da parte precisamente das emissões, não há ali um entendimento comum entre a parte dos fabricantes e a parte da Comissão Europeia, ou seja, a Comissão Europeia deu timelines para as coisas acontecer, e agora os fabricantes queixam-se que não estão a ter tempo para rentabilizar as coisas e que, ou seja, há aqui também um desentendimento a nível europeu dos maiores responsáveis, diria, em termos de quem é que vai fazer o mais cedo possível as coisas, sendo que o que está a mandar neste momento é os números, no final das contas. E pronto, a Comissão Europeia, se calhar um dia mais tarde, vai começar a pedir ilações ou satisfações aos fabricantes, porque é que ainda não está as coisas no mercado em condições. Certo. Falando concretamente dos modelos que vocês apresentaram agora recentemente, estamos a falar de... Conta-nos aqui um pouquinho melhor dos dois modelos. Estamos a falar de autonomias de que valores? Tem alguma curiosidade sobre isso? Tempos de carregamento? Pronto, o normal, não é? No fundo, para quem procura este tipo de soluções, e para perceber, acaba por ser motos, pelo menos para já, citadinas, não é? Sim. Um pouco à semelhança dos carros, não é? Dos próprios carros, porque ainda não há carros com demasiada autonomia. Portanto, como é que funcionam os modelos que vocês têm já lançados e que creio já estão a comercializar também, certo? Nós estamos a aceitar reservas desses modelos, a comercialização só vai começar em 2023, ou seja, a entrega dessas reservas começa em 2023. Okay. Agora, a principal característica foi com o design antigo, ou neste caso embeber alguma parte do legado neste novo design. Portanto, isso foi a premissa principal e acho que está muito bem conseguida. Trabalhamos com um designer com muita experiência na área automóvel, era da Renault, esteve na Renault bastantes anos, cerca de 20 anos de experiência, portanto sabe o que faz e o resultado está à vista e nós congratulamos e a ele também, porque estamos todos de parabéns naquilo que se conseguiu e acho que do ponto de vista de opinião geral é unânime que estão realmente diferentes e bonitas e é um produto que realmente está pronto para ser comercializado lá fora. Certo. Pronto, isso é um dos pontos que acho que é o facto de ser um design diferente, não é tão mota, vai buscar o retro, acaba por dar um toque mais, diria, apelativo a quem quer uma coisa diferente, mas não quer cair no banal de mudam os autocolantes e está feito. Certo. Mas para usar no cotidiano? Sim, para usar desse espírito? Sim. Depois, do ponto de vista de modelo em si, nós apesar de ser dois modelos, aquilo acaba por ser o mesmo. O que nós fizemos foi, a partir de uma plataforma, fazer variações e podemos ter uma variação que vai até aos 45 km/h, que é equiparada a 50 cm3. E essa não justifica ter muita autonomia porque ninguém anda a 45 km/h durante 1 hora ou 2, portanto só terá uma autonomia de 70 km. Se alguém quiser uma bateria extra pode colocá-la. Depois temos outra equiparada a 125 e essa sim é aquela que nós consideramos que é
o mais apelativo, tanto do ponto de vista da autonomia como do ponto de vista de velocidade máxima, porque já faz 120 km e chega até aos 100 km/h. Uma salvaguarda é que os 120 km de autonomia, e isto tem que ser do conhecimento geral e passa um bocadinho por nós educar as pessoas, os 120 km/h, os 120 km de autonomia são em condições normais, citadinas. Não podemos estar à espera de metermos numa via rápida perto dos 100 km/h ou a 70 ou 80 km/h e aquilo fazer os 120. Isso simplesmente não é possível num carro elétrico ou numa moto elétrica. Não existe. Portanto, também tem que se lidar um bocadinho com as expectativas das pessoas quando leem os 120, que é mesmo assim que nós não estamos aqui para enganar as pessoas. Depois, tempo de carga 4 a 5 horas, aquilo que nós também fizemos foi colocar as baterias amovíveis, é uma parte que ainda está em desenvolvimento, mas é algo que, fruto das conversas que fomos tendo e do feedback da primeira prova de conceito, que achamos por bem colocar, porque é um entrave a quem, por exemplo, mora num prédio e não tem garagem para carregar. Portanto, levar as baterias para casa de forma fácil ou ergonómica, não podem ser muito pesadas também, para carregar dentro de casa, é um ponto que é bastante favorável a esta moto, mas que nos causou, do ponto de vista técnico, alguns desafios. Mas também a diferencia, não é? Ou já existem muitas soluções desse género? Sim, já existe, mas é isso. Nós também decidimos colocar porque compreendemos que, por exemplo, centros urbanos como Porto e Lisboa são com bastante população, mas depois tem essa limitação de não haver garagens. Antigamente não existiam muitas garagens e isso poderia nos limitar a venda das motos. Portanto, é preferível ter e poder na mesma carregar. Mais versátil, não é? Sim, e poder na mesma carregar diretamente, mas se tivermos essa possibilidade, conseguimos ir de encontro às expectativas de mais pessoas. Certo. Depois, aquilo que nós fizemos foi adotar 2 estilos diferentes e isso também parte um bocadinho da experiência da própria XF17 antiga, porque este design é baseado na XF17 antiga, mas em termos de ergonomia não era muito boa para viagens, quando estamos a falar na parte de café racer, ou seja, a pessoa ia quase encolhida e estamos a falar de motas nos anos 70 e 80, também parte da história. Se formos ver em termos de estatura média, os portugueses eram pessoas com uma estatura à volta de 1,60, 1,70. Portanto, ao longo dos anos fomos crescendo em termos de média e agora também, se queremos levar isto lá para fora, este produto, tínhamos que fazer um update à ciclística da moto e torná-la mais confortável, sendo café racer, ou havendo a possibilidade de ter o guiador mais alto, que é a parte clássica, o modelo clássico. Modelo clássico que também tem a possibilidade de ter 2 ocupantes, no caso da café racer só tem um, mas depois ainda temos que ver do ponto de vista da legislação, mas a parte de ser intermutável ou ter um acessório que dê esta possibilidade de ter 1 ou 2 ocupantes e ter esta possibilidade toda. Pronto, foi um trabalho de desenvolvimento de uma plataforma que nos dá imensas possibilidades, tanto do ponto de vista de moto citadina, como depois também para algumas, diria, instituições ou empresas mais ligadas à prestação de serviços, que pode dar aqui um forte contributo em termos das pessoas na sua deslocação diária durante o trabalho, ter esta possibilidade de se deslocar numa moto elétrica nacional para fazer o que tem a fazer, no fundo. Certo. Vocês neste processo de desenvolvimento, ou seja, já percebi que do ponto de vista técnico a moto é bastante versátil, não é? E era aquilo que dizias, no fundo, e portanto desenvolver uma plataforma que depois permite escolher aqui um bocado, era aquilo que dizias há pouco, as features em função
das necessidades e dos gostos de cada um, não é? O que vos dá bastante dinâmica nesse aspecto. Vocês, neste processo de desenvolvimento, têm contado com o apoio ou com o envolvimento de alguma universidade, centro tecnológico? Até porque sabemos que temos alguns de referência, mesmo a nível internacional. Têm estado a ser apoiados em algum momento por algum deste tipo de organizações? Sim, nós, por exemplo, na parte nós, para chegar a estes protótipos, a estes 2 protótipos que apresentámos recentemente, no início do ano já tínhamos feito um protótipo com o apoio do INEGI, na parte de maquinação, etc. Ou seja, eles têm essas valências que, mais uma vez, temos que tirar partido Do que dessas existe cá, não é? valências do que existe cá para nos fabricar aquilo que nós necessitamos. E foi muito vantajoso nós termos essa possibilidade, porque deu para validarmos vários aspectos do ponto de vista de ergonomia e design, que depois conseguimos incutir nos protótipos que apresentámos. Ou seja, na parte de prototipagem foi muito bom o suporte deles. Depois, para além disso, estamos numa candidatura de PRR, em que estamos com universidades, em que, do ponto de vista de candidatura, a parceria tem em vista o desenvolvimento de alguma parte mais ligada à área de software e manutenção, etc. Portanto, mais nessa parte de conhecimento científico que é necessário para também fazer um produto tecnológico e inovador, e não estar simplesmente a integrar sistemas e mais sistemas, também desenvolvê-los, e isso contamos com as universidades também para nos ajudar nesse sentido. Certo. Ou seja, no fundo, vocês também já estão, daquilo que eu percebo, já estão a preparar, ou seja, mais do que construtores, também se vêem a desenvolver softwares para integrar na vossa moto especificamente, ou eventualmente a própria empresa depois ganhar também essa vida própria, ou seja, para desenvolver para outras marcas, ou para, é nisso que Sim, estão a trabalhar sim, também? isso é um tema bastante recente internamente, porque o desenvolvimento destes 2 protótipos fomos sentindo algumas dificuldades precisamente nesse âmbito, para ter empresas que já tenham coisas off the shelf que se enquadrassem nas nossas necessidades ou naquilo que nós queremos fazer. Se não existe aqui uma oportunidade que nós vemos com bons olhos, que é vamos fazer nós e depois podemos ceder ou vender a terceiros. Portanto, Certo. existe essa possibilidade e seguramente que é uma questão a explorar. Certo. A nível de financiamento ou de investimento, vocês têm alguma venture capital ou algum fundo de investimento, ou que seja, portanto, a alavancar no fundo a vossa atividade de desenvolvimento, portanto, ou a empresa é unicamente familiar, entre aspas, portanto, Sim, ou não, é tida do ponto de vista de planeamento, e não querendo interromper, mas do ponto de vista de planeamento que nós tínhamos era, ou seja, apresentar a prova de conceito que apresentámos no ano passado. Temos mercado, o mercado existe, vamos passar isto para o patamar seguinte, que é ter mais aprimorar o produto e o negócio em si. Portanto, isso aconteceu agora em abril. O que nós vamos agora fazer, ou seja, tudo o que aconteceu até agora foi através de capitais próprios e de investimento da nossa parte. O que acontece a partir de agora é que, para industrializar, é preciso ter ou chegar a mais capital para levar isto para o próximo patamar. Portanto, estamos nesta fase agora de captar investimento, que já temos vários contactos nesse sentido, e as coisas estão a correr bem, diria que para fechar o quanto antes, que é para alavancar a parte de industrialização, mas também a parte de desenvolvimento. Nós ainda temos algum desenvolvimento para fazer na parte
das baterias amovíveis, da parte de software que é necessário, mas aí estamos em contacto com várias instituições de capital, que é para nos ajudar, e é isso, estamos confiantes que isso vai acontecer, porque é isso, o projeto em si é aliciante, a nossa motivação também, já não estamos a partir do zero, e temos aqui um produto que está bastante apelativo e diria que fácil para escalar. Portanto, sim, eu fazia-te esta pergunta precisamente porque muitas vezes os projetos em Portugal acabam por morrer por sermos deficitários nesta área, né, do capital de risco. Embora nos últimos anos tem-se vindo a alterar um bocadinho também o padrão, e cada vez mais empresas portuguesas captam, não só a nível nacional, até a maioria a nível internacional. Mas mesmo em Portugal já existe, é uma área que tem vindo a sofrer bastante evolução e desenvolvimento. No entanto, há alguns anos atrás perderam-se, ou vão-se perdendo, tem-se vindo a perder muitas vezes alguns projetos porque, e sobretudo num projeto desta área que primeiro por ter aqui algum cariz industrial, por poder abranger várias áreas, não é? Já não é só o componente industrial, depois também o componente de desenvolvimento, software que falavas e tudo mais. Portanto, há aqui há um número de possibilidades, mas para tudo isto é preciso capital para alavancar o projeto, não é? Para ganhar escala. E muitas vezes esse é ali a diferença entre as coisas poderem ganhar outra dimensão ou não. E portanto, daí a minha questão, se vocês estavam abertos, no fundo, também essa. Eu diria que perdeu-se um bocadinho, e atenção, esta é a minha leitura e fruto de algumas conversas que fui tendo com pessoas precisamente na área de investimento, mas não na área de investimento de indústria ou não, de indústria. Ou seja, o que se foi fazendo focou-se muito nas áreas de software, e perdeu-se a parte de industrialização e hardware. Ou seja, de um lado temos a parte em que uma startup, como nós nos consideramos, com um software e um plano de negócios bem feito, facilmente consegue o financiamento porque não tem assets, não tem necessidade de capital intensivo, portanto, aquilo, lá está, se correr mal, vão 2 ou 3 ter que arranjar emprego, mas pronto, não passou dali, o capital foi investido, mas não necessitou de muito capital, e se calhar o risco para aquilo que poderá vir a ser a empresa é muito diminuto, e foi-se, diria que ao longo dos últimos anos foi-se adotando essa estratégia de investimento mais em empresas de software. Não quero dizer que esteja errado, mas acho que devia-se balancear as coisas de alguma maneira. O que depois também acontece é que na parte de hardware nós estamos com os tais clusters e estamos bastante, diria, lançados em termos industriais para fabricar em quantidades muito altas. E como o projeto, ou alguns projetos deste tipo, focam-se muito na parte de venda inicialmente em Portugal, o fator de escala faz soar logo a potenciais investidores, ou seja, isto tem pouca escala, não tem interesse, ou isto tem pouca escala, não justifica. Porque já estão noutro patamar, eu costumo dizer que já estão a jogar para a Liga dos Campeões, porque já produzem às 2.000, 3.000 por dia. Não estão interessados em fazer 2.000 por ano para um país que se calhar vai ser o que vai gastar numa fase inicial, pode ter potencial, mas não é garantido, e aí envolve tal risco que ninguém quer tomar. Exato. E pronto, nós nesse aspecto saímos, diria, prejudicados, porque é isso, estávamos, se calhar, as capitais de risco, não percebendo muito bem da área, estão num determinado patamar de aposta no software, em que
o retorno é relativamente rápido, ou o fator de escala é muito mais rápido para conseguir vender um software para fora e ganhar utilizadores ou o que seja. Aqui é preciso capital intensivo para Certo. industrializar, marketing, internacionalizar, arranjar distribuidores. Pronto. É no fundo como a área de hardware, não é? Ou seja, tem um Sim, retorno muito mais espaçado ao longo passado do no tempo. tempo, exatamente. Já passaram por aqui, já tive essa conversa, pelo menos com 2 empresas que estão focadas no hardware e que se queixavam precisamente disso. Portanto, empresas de base tecnológica, não é? Como vocês. Uhum. Empresas com 10 anos, sensivelmente, e que ainda estão agora na fase de começar, portanto, de dar o salto, ou seja, enquanto uma empresa de software rapidamente escala o seu produto, não é? O seu serviço, Pois, é isso. no hardware demora mais tempo. Também depois pode permitir outros ganhos de escala a longo prazo, mas a verdade é que demora. E um desses convidados dizia que sensivelmente 15 anos é mais ou menos a média do tempo que depois permite começar a haver o retorno do capital investido. Portanto, estamos aqui a falar de um período bastante alongado. Sim, só que ainda para acrescentar a isso, as startups normalmente, em média, não sobrevivem a esse tempo. Exato. Sim, pronto. E depois a dificuldade é exatamente essa. Para terminar, como é que podemos ver o futuro da Famel? Ou seja, olhando mais a médio prazo e falando concretamente dos produtos e das motos que têm desenvolvidas, portanto, para já são, como já falámos, são motos mais citadinas, de maior curto alcance, de baixa, portanto, de uma capacidade de uma motorização mais baixa, para ver se no futuro, que é historicamente aquilo que a Famel fez, não é? Portanto, mas prevês no futuro alcançar outra motas desenvolver motas mais potentes, complementar a gama, ou ficará dentro deste estilo mais característico da própria marca? Não, nós temos essa intenção, ou essa motivação para trazer coisas mais potentes, modelos mais potentes. Aqui vai ser um fator, diria que determinante, é a parte das baterias, que vão ter que acompanhar a parte da densidade energética por peso, e porque neste momento ainda está ali num limbo de muito consumo para pouca autonomia, quando estamos a falar de motas assim já mais potentes, e isso para nós diria que defrauda um bocadinho as expectativas. Estar a pagar por um produto como existe no mercado 10, 15 mil euros e fazer na mesma 100 e tal quilómetros ainda não é viável. O que vai acontecer é que este tempo que se calhar nós vamos estar a implementar no mercado esta nova XF, a tecnologia das baterias ao longo dos últimos 5 anos, 5 anos, foi muito alterada para melhor, e contando com esse crescimento da densidade por peso, temos tudo para apresentar qualquer coisa daqui a 2 anitos que seja já de encontro àquilo que nós esperamos, porque Certo. é isso, não faz muito sentido para já estarmos com grandes aventuras quando temos um produto no mesmo patamar que faz a mesma autonomia por metade do preço, ou qualquer coisa do género. Sim, Portanto, sim, eu aqui, esta minha pergunta até foi mais a título pessoal, porque também para perceber, porque é um nicho diferente, creio eu. Portanto, há muita gente que tem moto, portanto, que a vê como portanto, é a forma de mobilidade diária, digamos assim. E depois existe quem utiliza moto mais numa lógica de lazer. Lazer, sim. E geralmente, pronto, são motos são pessoas mais apreciadoras da
da velocidade, entre aspas, da potência, das motos e tudo mais, portanto, mas imagino que, à semelhança daquilo que está a acontecer nos carros, não é? Como é o caso da Tesla, que se vai acabar por desenvolver também no caso das motos. Eu confesso que não conheço aquilo que falavas há pouco da BM, que a BM está a apresentar também já desenvolvimentos nas motos a nível elétrico, mas portanto já a pensar se irão ter essa solução no fundo para aqueles amantes de motos mais que utilizam mais numa lógica recreativa, e que pronto, geralmente as motorizações são mais elevadas e portanto acredito que caminhará por aí, não é? Era para perceber que o mercado em si caminhará por aí, era no fundo para perceber se vocês próprios também... Eu nesse aspecto diria que ainda é um longo caminho a percorrer de todas as marcas, por causa da tecnologia em si, não por causa de não quererem, ou por causa do espírito de ir à aventura, porque é isso, é muito mais fácil ir a um passeio de domingo e meter gasolina a meio do percurso, e pronto, isso está completamente alicerçado também na cultura de motociclismo e de lazer, na parte das pessoas que têm as motos já mais potentes ou com mais cilindrada. Agora, pode entrar uma coisa que não abordamos, que é a parte do hidrogênio. Aí, não sei, para motas pequenas, a nível de complexidade e tecnologia, não justifica. Eu não sou grande defensor do hidrogênio na parte das motas ou dos veículos ligeiros, mas acredito que seja a única forma, pelo menos a curto prazo, de motas mais potentes terem essa parte mais verde. Né? Sim. Sim. Mas a nível de complexidade técnica, continuo com as minhas dúvidas e existem muitos conceitos, muitos sketches, mas ainda ninguém efetivou, porque é isso. É Certo. muito fácil desenhar, mas colocá-las... A tecnologia, sim, está mais atrasada. Não é? A tecnologia acompanha. Simplesmente não acompanha, porque se calhar também não é aquilo que eu estou a dizer. A complexidade técnica versus o benefício ainda não é realmente bom. E depois também temos o problema de abastecimento. Em algumas cidades europeias já podemos, mas não podemos contar, por exemplo, vamos para a aventura, vamos, sei lá, para o Gerês, vamos para a zona da Serra da Estrela ou assim, não vamos contar que vai ter lá uma zona de abastecimento nos próximos anos, não é? E é mais fácil ter uma ficha, mas aí vamos ter que ter várias fichas pelo caminho, porque é isso, o peso ainda está a ser um problema, entre aspas, para este tipo de motos. Certo. Mas atenção, há um documentário que eu recomendo a toda a gente ver, e é útil para perceber realmente que é possível, que é um documentário da Apple em que eles fizeram a travessia desde a Argentina até Los Angeles de Harley Davidson, portanto, elétrica. Certo. É possível, é só querer. Sim. E isso será uma questão de tempo, não é? Aqui a questão é perceber quanto tempo é que vai demorar, porque essa própria rede de infraestruturas também ainda nem para carros existe, que é a nível nacional, uma rede forte, não é? Basicamente está um pouco à semelhança do estado da arte nos motociclos, é semelhante ao dos carros, mas um pouquinho mais atrasado, se calhar, nesse aspecto também, não é? Até não sei se existem já soluções também de carregamento rápido, como existe nos carros. Existem, e isso, por exemplo, é uma das coisas que nos perguntam muito. A nossa solução é de carregamento numa tomada normal de parede, porque isso não justifica ter uma ligação a uma rede, ou à rede que existe de postos. Portanto, é como o telemóvel, chega à noite, carrega, ou leva para o trabalho e carrega, e é suficiente. Mas quando estamos a falar de motas que já fazem esse tipo de potência, principalmente, aí sim, já tem carregamento rápido, mas é preciso contar que esse carregamento rápido exista nos sítios para onde eles vão também passear. Portanto. Exato.
Sim, é algo que vamos ver nos próximos anos, à semelhança dos carros, não é? Que também ainda existe o mesmo problema. Em Portugal, pelo menos, há outros países que são mais avançados, mas para que isto depois acabe por ser, acabem por ser, havemos de chegar a esse ponto de inflexão, digo eu, de que haverão mais carros elétricos, por exemplo, mais veículos elétricos do que veículos a combustão, não é? Portanto, e a tendência será essa. Vamos ver quando é que conseguiremos atingir, porque isto depois também tem a ver com certeza com a economia de escala, não é? Ou seja, os postos de carregamento e tudo mais. Portanto, também terá muito a ver com Eu isso. acho que os carros elétricos vai ser um bocadinho como os telefones com máquina fotográfica e smartphones. Porque é isso, ninguém queria, ninguém estava todo reticente, ninguém precisava e de repente toda a gente começa a querer iPhones ou Samsungs e que foram, na prática, foram os primeiros. E hoje em dia ninguém não tem um smartphone. É muito raro ver alguém ainda Certo. com telemóveis antigos. E Sim, o carro elétrico vai ser a mesma coisa, porque é muito fácil impressionar alguém com um carro elétrico. Então senta-te aqui e vamos dar uma volta. E no momento a seguir, mal arranca, isto é um espetáculo. E muda certo, logo de opinião. E depois começa a falar da poupança. Quanto é que consegue poupar certo, a nível de carregamento? Chega a casa, põe a carregar, nunca mais tem que se preocupar em ir à bomba de combustível, não tem que estar em filas, não tem que andar com uma panóplia de descontos e fazer gestão de cupons. Portanto, é muitas vantagens que hoje em dia conta e principalmente nos últimos 3 meses acredito que as pessoas começam realmente a fazer contas e nós inclusive fizemos essas contas e pusemos nas nossas redes sociais, porque é isso, o motociclo elétrico é igual ao nosso, obtém uma poupança brutal comparativamente com alguém que quer comprar um carro à data 2 a crédito, é isso, certo, é algo que também parte um bocadinho da educação financeira das pessoas, certo, perceberem quanto é que estão a perder todos os meses e onde é que podiam investir certo, esse dinheiro se adotassem uma moto, principalmente elétrica. certo. Ou seja, também no fundo é vosso desígnio, é vosso objetivo, um, digamos que evangelizar, entre aspas, Sim, as pessoas, ou sensibilizar, se calhar é o termo mais correto, para haver cada vez mais pessoas a utilizar motociclos no seu dia a sim, dia e sim, sim. portanto, na sua vida profissional, sobretudo, porque de facto os custos são claramente diferentes. Portanto, também tem, e de facto em Portugal existe, e era como falávamos no início, existe muito, muito potencial ainda, muito mercado ainda, nesse Uhum. sentido, uma vez que Sim, a maior, sim. a maior parte, a grande maioria das pessoas não possui. Não possui moto, e salvo erro, corrijo-me se estiver errado, nem sequer é necessária a carta de condução até aos 125, não é? Ou seja, as vossas motas não precisam, as pessoas para conduzir não Sim, precisam de quem carta de tiver condução. a carta de Carta de carro, a carro, partir não é? dos Sim, 25 anos já pode conduzir estas motos. certo. Mais uma limitação que eu não percebo bem, porque é isso. Aos 18, aos 16 anos eu posso tirar a carta de moto 125, mas tenho que esperar, quando tenho carro, tenho que esperar até aos 25 anos para poder Para andar de ela ser moto. válida para a questão da moto, não Sim, é? mais um tiro no pé que não percebo bem na legislação, Sim, de mas facto é não o que faz é. muito sentido para quem, como nós na União Europeia, em particular também em Portugal, que tem vindo a sensibilizar as pessoas para a transição climática, né? A transição Sim, é isso. energética, por via e depois acaba do ponto de vista burocrático, as coisas serem Sim, contraproducentes com aquilo que se defende. De facto, não faz sentido. Se uma pessoa pode conduzir uma moto aos 16, é isso. no fundo é só duplicar a Sim, burocracia e o custo associado à questão da moto, né? Ao exatamente. facto de ter que ter uma carta adicional. Basicamente, a pessoa entre os 16 e os 25 pode conduzir a moto, tem é que ter uma carta adicional. A partir dos 25, parte-se do pressuposto que Sim, tem outra, não tem sei, que pagar as não sei aulas de qual é a lógica. condução. Pronto, a lógica é essa. Exato. Bem, esperemos também que isso possa ser mais simplificado e possa
mudar no futuro, porque de facto não faz muito sentido. Mas acima disso, qualquer pessoa com carta de condução de carro pode conduzir as vossas motos ao dia 2, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. Joel, uma vez mais agradeço a tua disponibilidade para teres estado presente e partilhado connosco o vosso projeto. Espero que corra tudo bem. Votos de maior sucesso para a Famel e que em breve se possa ver nas estradas portuguesas novamente a Famel com aquele acrónimo que se utilizava muito na gíria. Eu, por acaso, há dias em conversa com alguém que me dizia que, portanto, eu vou só citar a última parte, em vez de dizer é linda, que agora pode ser elétrica. Exatamente. Até faz ali uma brincadeira engraçada. Sim, nós também pegámos nessa brincadeira para o próprio nome da empresa, porque antes era fábrica de produtos metálicos e agora é fábrica de mobilidade elétrica. Ok. E encaixa perfeitamente. Ok, no mesmo espírito, não é? Porque isso era um Exatamente, clássico, sim. pelo menos das nossas gerações, isso é um clássico. Lembro-me de Exatamente, sermos miúdos e dizermos isso. sim. Mais uma vez, olha, agradeço-te então a disponibilidade. Eu é que agradeço o convite e é sempre um gosto falar sobre o projeto e é isso. Espero que também tenha dado algum contributo e estamos cá para levar isto para a frente. Claro que sim. Bem, uma vez mais, obrigado. Obrigado, Até à João. próxima. Abraço.